A classificação importantíssima, né? Seria uma vergonha o Cruzeiro não conseguir chegar numa semifinal, né, de campeonato estadual. E o Cruzeiro conseguiu o seu objetivo, tá classificado. É o Pouso Alegre? Pega o Pouso Alegre. E aí, se avançar para uma futura final, aí ou é o Atlético ou é a América, conforme for quem vier ali numa final, caso o Cruzeiro passe, é clássico. Mas hoje, mais uma vez, vocês vão me chamar de corneta, fique à vontade, vai falar que você só reclama, não tem problema. O Cruzeiro mostrou mais uma vez muita dificuldade, né? Especialmente no primeiro tempo, de matar o jogo. Primeiro que a gente tomou um golzinho ali nos 2 minutos, que eu até agora preciso ver com calma ali, analisar essa imagem para poder ver se realmente estava em posição regular ou não. Um lance muito difícil, né? Porque se aquele gol do RT fosse validado com 2 minutos, Washington, aí a história do jogo seria uma outra completamente diferente, que o RT estaria na vantagem, ia fechar o time todo ali atrás, né? E o Cruzeiro às vezes tem muita dificuldade nesse sentido, mas o gol foi anulado. Então, o Cruzeiro teve, só com o Matheus Pereira no primeiro tempo, umas 3 chances claras de gol. E o Cruzeiro perdeu todas, né? Chutou fraco, um cabeceio debaixo da trave que acaba perdendo uma grande oportunidade. E vale lembrar que do outro lado ali, a equipe da URT, com todo respeito, né, é uma equipe muito limitada tecnicamente. Mas o Cruzeiro mostrou hoje, em vários momentos do jogo, dificuldade de sair jogando, né, de construir uma jogada, né, do sistema defensivo até a bola chegar no ataque. Inclusive, o Vidalba, que voltou e voltou muito bem, ele faz uma coisa que às vezes quebra a defesa. Olha o passe que o Vidalba deu pro Kaique. Pá, aquele passe vertical que a bola vai lá na frente, o cara já chega em condição de correr, cruzar ou trazer a jogada ali pelo meio. É uma qualidade, Vidalba voltou e voltou bem. Mas a gente precisa conseguir construir melhor essa jogada, fazer uma transição mais rápida, trabalhar melhor a bola no meio campo, porque muitas vezes o Cruzeiro tá tocando muito de lado, sabe? Toca pro Fabrício Bruno, que manda pro João Marcelo, que manda no lateral, que volta no Cássio, que chuta ali pra frente. Eu tô pensando isso aqui na progressão. E embora o adversário seja mais limitado, hoje foi uma boa partida do Gerson. Talvez uma das melhores, tá? Se não a melhor desde que ele chegou. O Gerson dando passes e participando do jogo da forma que a gente imaginava, né? Passa em profundidade, levanta a cabeça, pum, inverte o jogo de um lado pro outro, pega o adversário no 1 contra 1, né, a jogada tá toda aqui pela esquerda, você roda a bola lá pra direita, o William ou o Arroio que tava correndo por ali, vai pegar o adversário no mano a mano, né, uma situação mais fácil para poder construir jogadas. Então hoje foi bem, também o Gerson mais uma vez, queria que o Matheus Pereira tivesse aparecido mais pro jogo, teve oportunidades e acabou desperdiçando. Agora, o segundo tempo, gente, eu vou falar pra você de verdade, o primeiro tempo terminou já 2-0, foi o primeiro tempo? Sim. O primeiro tempo terminou 2-0. Cara, a impressão que eu tive é que se o Cruzeiro e o RT pudessem combinar, o jogo terminava no primeiro tempo. Porque a impressão é que ninguém queria jogar o segundo tempo. Nossa senhora, o segundo tempo foi sofrido da gente narrar aqui, porque o Cruzeiro com a vantagem, a RT com um a menos até aquele momento, aquele joguinho de comadre, né, vamos dizer assim, e custou, né, a desenvolver ali o segundo tempo. Eu falei aqui no começo e volto a dizer, eu não sei se o gol anulado da URT realmente estava em posição regular ou não. Agora, o fato é que a expulsão do Matheus Henrique foi bizarra, né? Porque não foi lance para expulsão, não foi lance para cartão, nem falta foi. Foi 2 jogadores que chegaram com vontade, eles trombaram canela com canela, cada um ficou com o seu prejuízo ali, só que o juizão escolheu dar um cartão amarelo para o Matheus Henrique e, no meu modo de ver, a expulsão muito injusta, né? O fato é, o Cruzeiro agora tem uma semana para trabalhar até enfrentar o Pouso Alegre, depois Pouso Alegre de novo, né, nos próximos 2 finais de semana. E aí, nesse meio tempo aí, a gente tem Campeonato Brasileiro no dia 25 contra o Corinthians. Resumo, feliz pela vitória, feliz pelo resultado, feliz pela classificação, mas eu continuo com o sentimento que o Cruzeiro, para poder chegar longe na temporada, igual ele deseja, tem que melhorar e tem que melhorar muito taticamente, fisicamente. O time tem que começar a evoluir, tem que começar a jogar mais. E com esse tanto de baixas que nós tivemos no elenco, Sinisterra, Neisser, quem foi o outro? Sinisterra, Neisser, Kaique Kenji, o Chico da Costa, Marquinhos, e essa turma toda, o Cruzeiro precisa trazer um ou outro reforço pro elenco ali, porque senão não vai dar conta da temporada não.
E no último jogo o pessoal falou, pô, o João Marcelo foi seguro e tal, que não sei o que lá. Realmente, não fez uma partida ruim. Mas olha quando o Vidalba joga, tá? Tá doido, irmão. O nível da zaga do Cruzeiro sobe e sobe muito. Então agora vamos trabalhar para a equipe evoluir, buscar a classificação contra o Pouso Alegre e depois pensar no primeiro título da temporada, né? Caso o Cruzeiro chegue na final, o título do Campeonato Mineiro. Vambora, pra cima. Vamos lá então. Tite, queria que você falasse da partida, comentasse essa partida, sua análise em relação ao jogo, dessa vitória. E em especial, queria te perguntar sobre Vidalba, que é um zagueiro que no ano passado deu um encaixe muito importante ao Cruzeiro com o Fabrício Bruno e teve essa primeira oportunidade no ano de 2026. A respeito do jogo, o que mais traduz uma vitória é quando ela vem acompanhada de desempenho. E o desempenho veio, ela foi... Com todas as adversidades, é muito difícil jogar aqui contra o RT. As condições até do gramado, que proporciona um jogo mais de contato, diferentemente daquilo que nós nos propomos também, ela se impôs. Ela criou um sem número de oportunidades e ela fez um resultado que poderia, inclusive, com um placar mais elástico. Então, essa é a consistência maior. A respeito de Vidalba ou outro jogador, e todos eles um grande número deles foram utilizados. Você vê como é que é a importância também do planejamento em relação ao Vidalba. Se tu tem que trazer ele antes e não está preparado, ele não tem o nível de desempenho que teve hoje. Então, ele só teve porque ele teve um tempo hábil de recuperação. E esse respeito ao atleta ele tem que ter. E o técnico tem que saber conduzir dessa forma. Na hora que estiver pronto, para que possa ter, e aí fortalecer o grupo como todos nós em relação a eles estamos. Gente, o Cruzeiro chegou muito pressionado para esse jogo, né? Não tinha nada garantido, ainda tinha o Norte, o segundo colocado, que vinha ali atrás também fazendo uma boa competição. Agora pela frente o Pouso Alegre, né? Nessa segunda fase. Como é que vai ser isso? A partir do momento que nós fizemos o planejamento e não teve os resultados, eu acho que foi uma pergunta que vocês colocaste para mim, quando não teve o resultado, o planejamento não vem, ele fica duro, tem que correr atrás do resultado. Nos últimos 3 jogos, nós jogamos 3 decisões, e nós sabíamos disso. Que para passar, e aí, independentemente de qualquer situação, uma vitória era importante hoje, com todas essas dificuldades que a gente colocou. Teve essa consistência, essa maturidade, a equipe, para consolidar essa classificação. Tite, hoje tivemos o Gerson fazendo uma função ali um pouco diferente, né? Como que foi esse processo para se pensar nessa nova forma ali de um meio-campo talvez mais encorpado? Sim, ela teve também essa ideia. Quando tu traz 2 meio-campistas mais posicionais e desse Gerson um pouquinho mais na frente, e às vezes do lado direito a gente tentou ir procurando esse ponto de equilíbrio. Nós estamos procurando o equilíbrio da equipe. Antes trabalhamos com o Gerson do lado direito, depois do lado esquerdo, com 2 médios, e ele deu esse volume de criação, que o primeiro tempo nós tivemos 5, 6 oportunidades vivas claras, né? Fruto dessa criatividade nesse setor do Pereira e do Gerson, mas ainda um processo de adaptação. Sim. Tite, ainda aproveitando essa questão aí dos jogadores, eu queria saber de você o que você achou do desempenho hoje, no caso aí do Matheus Henrique, né, o Mateuzinho, e também ao lado ali no meio campo do Cruzeiro, ali, né, na vaga ali, geralmente costuma jogar o Romero, enfim, o desempenho dele ali nesse meio campo ao lado do Lucas Silva. Queria que você falasse a respeito disso, porque no início deu a sensação que o time estava até mais firme ali no meio, mais sólido esse meio campo do Cruzeiro? Ou a impressão não seria essa? A ideia é buscar um ponto de equilíbrio. Sim, é ser ofensivo, e nos últimos 3 jogos, desde o jogo contra a América, a gente tem feito média de 2 gols e criado bastante. Hoje eu fiquei chateado, confesso, de ter tomado o gol que não podia ter tomado. Um pouquinho mais de atenção, das finalizações que tinha, era de fora da área, não de infiltrações. Mas faz parte também de um processo de evolução da equipe. Mas de ter solidez e ter criatividade. Esse ponto de equilíbrio a gente tá buscando também na equipe. E não sido nem treinamento, tem sido nos jogos em função do calendário. Ô Tite, até em relação a isso, né, para falar de evolução, já te perguntei sobre a parte física e hoje, de novo, a parte física, agora pelo menos para um ponto positivo, né? O Cruzeiro tem uma semana para poder trabalhar. Eu queria que você analisasse
a parte física hoje, para esse jogo aqui especificamente, um gramado diferente, e como que você avalia essa semana para poder trabalhar e ter um pouco mais de espaço e respiro com os jogadores? Tu vê como as coisas são, né? Eu mesmo coloquei que o planejamento, em função dos resultados, daqui a pouco estava errado em determinado momento. Agora eu já não sei se estava errado. Porque se tivesse apressado antes, teria daqui a pouco machucado mais atletas. Eu estou dizendo que não é que não é, estou dizendo que eu não sei. Quando tu opta por alguma coisa, ela é difícil. Se nós tivéssemos apressado e a garotada não tivesse jogado antes, daqui a pouco tinha jogador mais estourado. Daqui a pouco tinha Djalma que teria que precipitar uma vinda e não teria uma condição maior. Assim como nós perdemos Chico, Jonathan Jesus, me ajuda aí, Kenji, Sinisterra. Esse calendário a gente tem que se adaptar, mas ainda dosar. Eu não posso pagar o preço e eu tenho que assumir as responsabilidades e as pressões e botar um jogador, estourar o jogador e perder o jogador sem determinadas condições. Eu tenho que respeitar o clube, eu tenho que respeitar o clube e o atleta. Mas a gente conseguiu ainda fazer as substituições, retomar um fôlego, uma equipe encorpada, e o grupo todo. A classificação ela foi dos meninos do primeiro jogo, Otávio, Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Prates. Mateuzinho saiu, entrou Murilo depois. Rian, eu confundo, Rian e Ryan. Rodriguinho, Japa, Leles e Kenji. Esse foi a equipe que iniciou. A garotada também, que iniciou. E daí, crítica assim, absorver, e agora, pô, mas todo esse trabalho desse grupo, ele termina como primeiro nessa fase de classificação. Então, devo considerar os atletas também essa busca, essa recuperação dentro da própria competição. Obrigado, Tite. Obrigado. Muito bem. Diga lá. Desculpa, o senhor que assumiu o Cruzeiro recentemente, com a saída do Léo Jardim, está tentando implementar o esquema de jogo do senhor. Nesses jogos, recentemente, principalmente nos jogos no interior, como o seu jogo aqui hoje, a equipe está evoluindo e de que forma o senhor está vendo essa evolução do Cruzeiro? Tu fala que conforme o que eu estou vendo com essa evolução é porque tu também está colocando evolução. Hoje ela fez um jogo bastante equilibrado. Ela criou muitas oportunidades num gramado muito difícil de jogar. Contra uma equipe muito difícil de jogar. Ela estava invicta, né, na competição. E aqui na sua casa, um grau de dificuldade, ela botou volume, criou oportunidades. No primeiro tempo foram 2, mas poderia ter sido um placar mais elástico, pelas oportunidades claras. A lamentar ainda, eu coloquei também no intervalo a eles, que é essa consistência e a gente processo de evolução. Uma equipe ela também tem que ter prazer, satisfação em terminar em 0 o placar. E nós estávamos muito próximos de fazer isso. Nos últimos 3 jogos a gente tem feito os gols, criado, mas trazido essa consistência, esse equilíbrio também que a gente busca.